O petróleo é um recurso natural essencial para a vida moderna. Com ele, produzimos uma infinidade de coisas, como a gasolina, plásticos, o asfalto, o diesel e o querosene. Isso não chega nem perto de mostrar a versatilidade que esse líquido tem em nosso mundo. É natural assumir, portanto, que um recurso natural tão importante que só aparece em grandes quantidades em certas localidades do mundo não seria nada barato. Mas, no dia 20 de abril de 2020, o preço do contrato futuro do petróleo ficou negativo. Você receberia mais ou menos $34 ao comprar um barril de petróleo. Não, você não ouviu errado. Receberia. Durante algumas horas você ganharia dinheiro para obter um dos líquidos mais importantes da nossa sociedade. Talvez você esteja se perguntando como é possível que isso aconteça. Mas, para entendermos melhor, temos que voltar um pouco no tempo. No ano de 1960, muitos países grandes produtores de petróleo do mundo estavam cansados. As 7 multinacionais que dominavam o mercado mundial de petróleo tinham poder quase ilimitado de determinar o preço do recurso no mundo inteiro, desagradando os governos desses países. Liderados pela Arábia Saudita, eles formaram a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Desde então, a OPEP controla boa parte da produção de petróleo no mundo e usa isso ao seu favor para manipular os preços globais, como nos choques do petróleo da década de 70. Em 2016, a Arábia Saudita e a Rússia, grande produtora de petróleo, criaram uma aliança informal para controlar melhor o preço da commodity. Suas negociações foram gravadas, e vamos mostrar um trecho delas aqui. Rússia, o que você acha da gente dar uma manipuladinha na oferta do petróleo para a gente ganhar mais, hã? Já! Sua aliança foi chamada de OPEP+, já que aconteceu entre a OPEP e um país de fora dela. Embora seja uma união informal entre os países da OPEP e a Rússia, a OPEP+, teve bastante sucesso até janeiro de 2020, conseguindo controlar a oferta de barris. Mas uma crise enorme atingiu a organização. A demanda por petróleo no mundo inteiro começou a diminuir muito por causa dos lockdowns em resposta ao coronavírus, principalmente na China. A OPEP se reuniu então no dia 5 de março e decidiu cortar mais ainda a produção, para tentar estabilizar os preços. Deu muito certo, né? Vamos continuar que a gente vai ficar muito rico. Niet. O que eles não esperavam é que a Rússia não aceitaria estes cortes. Eles sentiram que os cortes eram grandes demais e não estavam dispostos a encarar os impactos que eles teriam, achando mais fácil lidar com preços menores de petróleo. Foi assim, então, o fim da OPEP+. A Arábia Saudita ficou visivelmente irritada e decidiu retaliar para acabar com os lucros dos russos. Se eles não fossem cooperar, ambos sofreriam com as consequências. Ela aumentou a sua produção em 2,6 milhões de barris por dia, um aumento de 25%, e ofereceu um desconto de mais ou menos 30% por barril para clientes na Europa, Ásia e Estados Unidos. A resposta russa não tardou, e eles também aumentaram sua produção em 300 mil barris por dia. Com a demanda reduzida por causa da pandemia e uma oferta tão grande, a Arábia Saudita atingiu seu objetivo. O preço do petróleo caiu em cerca de 50%, junto com o lucro dos russos. As empresas de petróleo americanas também foram vítimas dessa manobra e decidiram estocar o seu óleo, na esperança de preços melhores. Para salvar suas empresas, os Estados Unidos começaram a pressionar ambos em busca de uma resolução do problema. Depois de um mês, a Rússia desistiu da guerra comercial e concordou, junto com a OPEP+, em cortar a produção em 9,7 milhões de barris de petróleo, ou 10% da produção total mundial. Então, foi tudo resolvido, certo? Os preços voltaram ao normal, os países viraram amigos e todos viveram felizes para sempre. Mas não exatamente. A demanda já estava muito reduzida por causa do coronavírus. Menos petróleo era consumido e os armazéns já estavam ficando cheios. O aumento na produção mundial foi a gota d'água para as produtoras americanas. Elas não tinham mais onde guardar tanto petróleo. A situação estava tão crítica que eles começaram a contratar navios-tanque para armazenar seus barris, uma manobra extremamente cara. Os custos de armazenamento foram aumentando e aumentando,
E mesmo com a desistência da Rússia e o corte da produção, a situação não mudou. O negócio é que cortes na produção demoram a fazer efeito, porque os poços são difíceis de se regular. Para se livrar desse gasto, essas empresas começaram a vender seu petróleo por um preço cada vez mais baixo, até que ele finalmente chegou abaixo de zero. Mas nem por isso parou as vendas. O preço continuou caindo até atingir menos $40 por barril. E isso quer dizer que, ao levar um barril de petróleo para casa, você também receberia cerca de R$200. Um baita de um negócio, não?